Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia. Hoje eu estava aqui tomando meu café, um pouco triste, né? Porque meu periquitinho, né, um pássarozinho que eu tinha, muito companheiro, barulhento de todas as manhãs, morreu, né? E quando eu olho para o viveirinho dele vazio, me dói muito, né? Mas mesmo assim eu quero te desejar um dia abençoado, um dia pleno, um dia feliz, um dia alegre, né? E que Deus possa estar no teu coração neste dia, te consolando, te reanimando, te reerguendo de todo o cansaço. Amém, queridos? Eu estava aqui pensando nele, né, no periquitinho. Eu assoviava, ele respondia, né? E agora ele não está mais, né? Morreu. E me consola, então, as minhas cadelinhas, né? Tenho 3 cadelinhas, alegres, saltitantes, né? Ignoram o fato do periquitinho ter morrido, né? E elas ficam aqui, à minha volta, às vezes buscando um pedacinho das minhas torradas. Eu fiquei olhando, né, há alguns instantes, um copo de água que eu sempre coloco na mesa para tomar os remédios, e eu observei ali aquele copo, fiquei olhando aquele copo, a transparência, a limpidez daquela água, ela era cristalina. Veio logo assim na minha mente, cristalina? Opa, por que cristalina? E aí meus pensamentos voaram longe, né? Cristo, cristão, cristal, cristalina. Talvez eu esteja conjecturando, mas a Bíblia diz que Jesus é a água da vida, né? Água viva, cristalina, transparente, isenta de contaminação, saradora, curadora, água da vida, né? Quando Jesus disse que ele era a água da vida, eu creio que ele usou esta figura, porque além de não podermos viver sem ela, também representa a pureza, a santidade de Deus, né? Um grãozinho minúsculo que seja, imperceptível ao olho nu, né? É assim como um vírus, uma bactériazinha, né? Capaz de gerar morte para quem bebe, né? Nesse estado de contaminação. Sim, porque Paulo disse que o salário do pecado é a morte, né? Está lá em Romanos 6. E ele complementa na continuidade, que em contrapartida, o dom gratuito de Deus é a vida, né, em Cristo Jesus. Então, meditando um pouquinho nesse versículo, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, o que é salário? Salário é aquilo que se recebe, né, por algum serviço, por alguma coisa feita, né? E quando nós pecamos, né, nós estamos fazendo o que é mal aos olhos de Deus. E aí o pai do pecado, aquele que nos deu o serviço, né? Não Deus, né? Porque ele é o doador da vida, mas o diabo, ele não paga esse serviço, né, com dinheiro, ele paga com a operação da morte. E é o que nós merecemos pelo nosso trabalho, né? Se você faz, você recebe. Se peca, recebe as consequências. A Bíblia diz: não se engane o vosso coração, aquilo que o homem plantar, isso ceifará, né? Então o pecado é como um trabalho ruim, um emprego ruim, né? Você trabalha, mas o pagamento é terrível, né? Morte espiritual, morte emocional, sentimental, morte de sonhos, desejos, planos, tudo morre, né? Tudo morre. Pecado é desobediência, né? Ir contra a vontade de Deus, é fazer escolhas que afastam a gente dele, né? É menosprezar a graça e seguir pelos nossos próprios caminhos, né? E o pior, o pecado vicia, né? Começa pequeno, parece inofensivo, mas logo se torna um patrão cruel, né?
A Escritura até nos alerta: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6. Então, o pecado, ele parece até liberdade, né? Mas é escravidão, amados. E a escravidão, o pecado tem preço. Morte espiritual, solidão, vazio, depressão, famílias destruídas. Olha, quantas famílias já foram destruídas por conta do pecado? Muitas, na verdade. Quantas pessoas perderam a sensibilidade, o amor, a ternura? Incontáveis, né? Mesmo diante de tudo isso, Deus não fecha a porta, né? Muito pelo contrário, ele abre os braços. Jesus pagou o preço para que nós nunca pudéssemos pagar, ou seja, um preço que nós não poderíamos pagar nunca. Então, na cruz, ele levou sobre si o salário do nosso pecado, a morte, para que você e eu pudéssemos receber o dom da vida eterna. E isso não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom demais, né? Olha, queridos, isso não é uma ameaça vazia, né? É uma realidade espiritual. O pecado leva à separação, né? Separação de Deus, e isso é morte espiritual. Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom significa presente, algo que você não merece, não trabalhou por ele, mas alguém decidiu te dar mesmo assim, né? É o que você não merece, mas é dado de graça, né? Deus não olha para o nosso currículo, né? Ele não olha para as nossas falhas, para a nossa especialidade, vamos dizer assim, de cometer erros, né? Principalmente erros do passado. Ele olha o quê? Ele olha para o nosso coração arrependido e diz: olha, filho, filha, você vai viver, né? Então é graça pura. Você não pode merecer, não pode comprar, não pode trocar, só pode receber. E esse presente é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Jesus é o caminho, sem ele não há presente, só há salário, só há dívida, né? Ele tira o pecado do mundo, ele cristaliza a nossa alma e a faz transparente, límpida e original. Muita gente pensa que vida eterna é só aquilo que ganhamos depois que morremos, mas isso não é totalmente verdade. A Bíblia mostra que a vida eterna começa agora. A vida eterna é quando você começa a viver conectado com Deus, andando com Ele, sentindo a presença dEle no dia a dia. É a paz, né, no meio do caos, é o descanso da alma, mesmo na luta. É ter um propósito maior do que as coisas passageiras deste mundo. Jesus, ele disse: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância, está em João 10. Né? Eu tenho dito o mesmo no sentido de nós vermos a Deus. Não é para depois de nós morrermos, mas é para agora. Né? Eu posso ver Deus na minha vida, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu trabalho. E tudo que fazemos, a Bíblia diz que se andarmos na luz, que é Cristo, jamais andaremos em trevas. Né? Está lá em João 8. E Jó também afirmou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está em Jó 42. Cristalinos de novo. Tem a ver com Cristo? Claro que tem, né? Tudo a ver. Você pode estar aqui hoje com o coração cansado, ferido, talvez até com vergonha do que fez, mas Deus não veio chamar justos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Lucas 5. E sabe qual é a boa notícia? Que ninguém está longe, tão longe de Jesus, que não possa alcançar essa graça. O mesmo Jesus que curou o cego, que salvou o ladrão na cruz, que ressuscitou Lázaro, pode transformar a tua história, a nossa história também. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, um bom final de semana, fique com ele, né? Se inscreva nesse canal, né? Dê um like, isso é muito importante. Compartilhe essa mensagem com alguém, né? Toca no sininho para receber os avisos, né? E eu desejo que você seja tocado pela cristalinidade de Cristo, que você seja feliz. Amém? Fica com Ele, fica com Deus, fica com Jesus. Até a próxima, queridos.